Já se pegou a olhar para o teto às 3 da manhã, com o relógio a avançar lentamente e a sua mente a 1000 por hora? Enquanto o mundo lá fora parece estar num sono profundo e tranquilo, é uma sensação tão frustrante. Não é aquele despertar repentino, o coração a bater talvez um pouco mais depressa, ou a necessidade inadiável de se levantar, interrompendo um sono que parecia finalmente estar a começar a fazer efeito. Muitas mulheres na nossa idade conhecem bem esta realidade: acordar à meio da noite, sem saber bem porquê, e depois lutar para adormecer de novo, ou simplesmente desistir e esperar que o dia comece. O resultado: dias cansativos, com pouca energia, irritabilidade e até uma certa névoa mental que nos impede de desfrutar plenamente da vida que construímos. Parece que o nosso corpo tem um relógio interno que decide que às 3 da manhã é a hora perfeita para um intervalo indesejado. Mas eu estou aqui para lhe dizer que não tem de ser assim. Não é uma parte inevitável do envelhecimento. E sim, há razões muito concretas para isso acontecer. Neste vídeo, vamos desvendar os verdadeiros mistérios por trás desses despertares matinais e, mais importante, vamos partilhar formas simples e eficazes de finalmente voltar a ter noites de sono reparador. Não se trata de soluções mágicas, mas sim de pequenas mudanças que fazem uma enorme diferença. Vamos mergulhar nas causas profundas, desde as alterações hormonais que conhecemos tão bem, passando por hábitos que nem desconfiamos que nos estão a sabotar, até ao impacto surpreendente do que comemos e bebemos. E acredite, não está sozinha nesta jornada. Milhares de mulheres sentem o mesmo. O que vamos descobrir juntas hoje pode mudar completamente a forma como vê as suas noites. Fique conosco até ao fim, pois há uma surpresa que a vai fazer pensar diferente sobre o seu sono e, talvez, sobre a sua própria capacidade de o controlar. Então, vamos mergulhar na primeira grande razão pela qual muitas de nós se veem a olhar para o teto na calada da noite. E esta é uma velha conhecida que nos acompanha há já algum tempo: as alterações hormonais. Sim, estou a falar da menopausa e do período pós-menopausa. Durante esta fase da vida, o nosso corpo passa por uma verdadeira revolução. A diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona não afeta apenas a regulação da temperatura corporal, mas também interfere diretamente com os nossos padrões de sono. É como se o nosso termostato interno ficasse desregulado e, de repente, no meio da noite, somos invadidas por aqueles calores súbitos, as famosas afrontamentos, ou, em alguns casos, suores noturnos que nos fazem acordar completamente ensopadas e desconfortáveis. Adormecer novamente depois de um episódio destes é um verdadeiro desafio. Não é a roupa de cama molhada, a necessidade de mudar de posição, de abrir a janela. Tudo isto interrompe aquele ciclo de sono profundo e reparador de que tanto precisamos. Mas não são apenas os afrontamentos. As alterações hormonais podem também influenciar a nossa capacidade de produzir melatonina, a hormona do sono, e de manter os nossos ciclos circadianos em sintonia. Ou seja, o nosso corpo pode ter mais dificuldade em perceber quando é a hora de dormir e quando é a hora de estar acordado. O sono torna-se mais fragmentado, mais leve, e qualquer pequeno estímulo pode ser suficiente para nos despertar. O que podemos fazer em relação a isto? Bem, há várias estratégias que podem ajudar a atenuar estes efeitos e a promover um sono mais contínuo. Primeiro, e talvez o mais importante, é criar um ambiente de sono fresco e agradável. Pense no seu quarto como um santuário de frescura. Mantenha a temperatura baixa, se possível. Talvez entre os 18 e 20 graus Celsius,
Use roupa de cama leve e de materiais respiráveis, como algodão ou linho, que ajudam a regular a temperatura do corpo. Aqueles lençóis mais pesados e aconchegantes são ótimos para o inverno, mas no verão, ou se os afrontamentos forem frequentes, podem ser os nossos inimigos, se for necessário. Tenha um ventilador ou ar-condicionado por perto. Algumas mulheres até colocam uma pequena toalha úmida e fria na testa ou no pescoço para um alívio imediato durante um afrontamento noturno. Além disso, podemos explorar algumas ajudas naturais que têm mostrado resultados. Infusões de plantas como a salva, a camomila ou a cidreira são conhecidas pelas suas propriedades calmantes e podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa. Um chá de sálvia antes de deitar, por exemplo, é muitas vezes recomendado para reduzir os suores noturnos. Alimentos ricos em fitoestrogênios, como a linhaça moída ou a soja, com moderação e sempre sob aconselhamento médico. Claro, também podem oferecer um suporte. No entanto, é crucial que qualquer alteração significativa na dieta ou a introdução de suplementos seja discutida com o seu médico. Ele ou ela poderá dar-lhe a melhor orientação e, se necessário, considerar outras opções, como a terapia de substituição hormonal, que pode ser muito eficaz para algumas mulheres. Agora, saindo das questões hormonais, a outra razão muito comum para os despertares noturnos que nos apanha de surpresa, a necessidade inadiável de ir à casa de banho. Sim, estou a falar daquela visita à casa de banho às 3 da manhã, que de repente nos deixa bem acordadas, à medida que envelhecemos. É natural que a nossa bexiga não tenha a mesma capacidade de reter líquidos durante longos períodos, e os nossos rins também podem produzir mais urina à noite. A isso chamamos noctúria. E é algo que afeta um número surpreendente de mulheres, uma vez que nos levantamos, acendemos a luz, por mais fraca que seja. Já estamos a enviar sinais ao nosso cérebro de que é hora de acordar. E depois, voltar para a cama e adormecer pode ser uma verdadeira odisseia. Então, o que podemos fazer para minimizar estas interrupções? A chave está em gerir a nossa ingestão de líquidos, especialmente nas horas que antecedem o sono. Tente concentrar a sua ingestão de água e outros líquidos durante o dia e comece a reduzir a quantidade cerca de 2 a 3 horas antes de se deitar. Isso não significa que deve desidratar-se. De forma alguma, a hidratação é vital. Mas podemos ser mais estratégicas. Além disso, preste atenção ao que bebe. Bebidas diuréticas, como o café, o chá preto e, claro, o álcool, podem aumentar a produção de urina e a necessidade de ir à casa de banho durante a noite. Tente evitar estas bebidas, ou pelo menos reduza o seu consumo, especialmente a partir do final da tarde. Um cafezinho depois do jantar pode parecer inofensivo, mas a cafeína pode permanecer no seu sistema por horas e não só dificultar o adormecer, como também aumentar a produção de urina. O mesmo se aplica ao álcool, que embora possa parecer que ajuda a adormecer inicialmente, acaba por fragmentar o sono e aumentar a necessidade de ir à casa de banho. Outra dica útil é a técnica do esvaziamento duplo antes de se deitar. O que significa isto? Cerca de 30 minutos antes de ir para a cama. Vá à casa de banho e esvazie completamente a sua bexiga. Depois, espere alguns minutos e tente ir novamente, muitas vezes. Conseguimos eliminar um pouco mais de urina, o que pode dar-nos um período de sono mais longo sem interrupções. Exercícios para o pavimento pélvico, como os exercícios de Kegel, também podem fortalecer os músculos da bexiga e ajudar no controlo, se a noctúria for um problema persistente e grave. É importante falar com o seu médico.
pois pode haver outras causas subjacentes que precisam de ser avaliadas. Com estas primeiras dicas já há caminho para gerir as ondas de calor e as idas à casa de banho. Passemos agora para uma área igualmente importante que muitas vezes ignoramos e que tem um impacto gigante na qualidade do nosso sono, a nossa mente e o ambiente onde dormimos. Continuando a nossa conversa sobre o sono, há outro fator crucial que muitas vezes nos apanha desprevenidas, especialmente na quietude da noite. Quando tudo está em silêncio, o estresse e a ansiedade. À medida que envelhecemos, a vida continua a apresentar-nos desafios e, por vezes, até mais, preocupações com a saúde, com os nossos filhos e netos, com as finanças, com a reforma, ou até mesmo com pequenas coisas do dia a dia. Podem acumular-se, e quando finalmente nos deitamos, e a agitação do dia diminui, a nossa mente, que esteve ocupada a ignorar estas preocupações, decide que é o momento perfeito para as revisitar. É como se a nossa cabeça se transformasse numa central de pensamentos acelerados. E, de repente, estamos a planear o dia seguinte, a remoer conversas antigas ou a preocupar-nos com o futuro. Esta ruminação mental liberta hormonas de estresse, como o cortisol, que nos mantém num estado de alerta e dificultam a transição para um sono profundo e reparador. É por isso que muitas vezes acordamos às 3 da manhã com a mente a fervilhar, incapazes de voltar a adormecer. É um ciclo vicioso, o estresse causa insônias, e a falta de sono aumenta o estresse. Mas há formas eficazes de quebrar este ciclo e acalmar a mente antes de dormir. Uma das estratégias mais poderosas é a criação de um ritual de descompressão antes de ir para a cama. Pense nisso como uma ponte entre a agitação do dia e a serenidade da noite. Cerca de 1 hora antes de se deitar, comece a desacelerar. Evite atividades estimulantes como ver notícias perturbadoras, discutir temas difíceis, ou trabalhar no computador ou telemóvel. A luz azul dos ecrãs é uma inimiga do sono, pois inibe a produção de melatonina. Em vez disso, opte por atividades relaxantes. Pode ser ler um livro leve, ouvir música suave, ou fazer uma breve meditação guiada. Há muitas aplicações e vídeos com meditações simples. Mesmo para quem nunca meditou antes, basta fechar os olhos e focar-se na sua respiração por alguns minutos. Outra técnica maravilhosa é a respiração profunda. Sente-se confortavelmente. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure a respiração contando até 7. E expire lentamente pela boca contando até 8. Repita este ciclo algumas vezes. É incrível como alguns minutos de respiração consciente podem acalmar o sistema nervoso. Para as preocupações que insistem em aparecer, uma prática que muitas mulheres acham útil é o diário das preocupações, antes de deitar. Pegue num caderno e num lápis e escreva tudo o que a está a incomodar. Descarregue tudo para o papel, uma vez que as preocupações estão lá fora, escritas. O seu cérebro pode sentir-se mais liberto para as deixar ir até a manhã seguinte. É como entregar as suas preocupações a uma caixa de correio para serem resolvidas mais tarde. Agora que falamos sobre a mente, vamos falar sobre o ambiente físico do nosso quarto, que é o nosso santuário de sono. Muitas vezes subestimamos o impacto do nosso quarto na qualidade do nosso descanso. A segunda causa comum de despertares noturnos é a higiene do sono inadequada ou um ambiente de sono que não é propício ao descanso. Pense no seu quarto. É escuro o suficiente, silencioso e fresco luzes. Mesmo as mais pequenas de aparelhos eletrônicos podem ser suficientes para perturbar a produção de melatonina. Considere usar cortinas opacas ou estores que bloqueiem toda a luz exterior.
se o ruído for um problema. Tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco podem ser grandes aliados. O ideal é que o quarto seja um espaço dedicado exclusivamente ao sono e à intimidade, sem televisão, sem trabalho, sem pilhas de roupa ou tralha que possam ser fontes de distração ou estresse. E o seu colchão e almofadas têm uma validade, sabia com o tempo. Perdem o suporte e podem causar dores no corpo que a acordam durante a noite, se o seu colchão já tem mais de 10 anos, ou se acorda frequentemente com dores nas costas ou no pescoço. Talvez seja a altura de considerar investir num novo. Uma boa almofada, que apoie o alinhamento da sua coluna cervical, é igualmente importante. Outro hábito de higiene do sono crucial é manter um horário de sono consistente. O nosso corpo adora rotina. Tentar ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o seu ritmo circadiano. Se o seu corpo sabe quando esperar o sono, ele prepara-se melhor para isso. Resistir à tentação de dormir até mais tarde aos fins de semana pode ser difícil, mas fará uma enorme diferença na consistência do seu sono. E as cestas? As cestas são maravilhosas, mas podem ser uma faca de 2 gumes para quem luta com o sono noturno. Se precisar de uma cesta, tente mantê-la curta, no máximo 20 a 30 minutos, e faça-a no início da tarde. Uma cesta muito longa ou muito tarde pode dificultar o adormecer à noite e perturbar o seu ciclo de sono. Finalmente, vamos tocar num ponto que já mencionamos brevemente, mas que merece mais atenção à nossa alimentação e o que bebemos. O que colocamos no nosso corpo tem um impacto direto e profundo na qualidade do nosso sono. Jantares pesados e tardios são uma receita para o desastre noturno. O nosso sistema digestivo precisa de tempo para processar os alimentos. E se estiver a trabalhar arduamente enquanto tentamos dormir, é provável que nos desperte. Tente fazer a sua última refeição pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar. E opte por algo leve e fácil de digerir. Uma sopa, um peixe grelhado com legumes, ou uma pequena salada podem ser opções ideais. Alimentos picantes, ricos em gordura ou muito ácidos podem causar indigestão, azia ou refluxo, que são excelentes motivos para nos acordarem na calada da noite. E não podemos esquecer o café e o álcool. Já falamos deles, mas é tão importante reiterar: a cafeína não está só no café, está também em chás, chocolates e refrigerantes. A sua ação estimulante pode durar muitas horas. O álcool, por sua vez, pode parecer que ajuda a relaxar no início, mas perturba gravemente as fases mais profundas do sono, levando a despertares frequentes e um sono de má qualidade. Vimos como os nossos hábitos, o ambiente à nossa volta, o que comemos e bebemos, e até a nossa mente tem um papel enorme no nosso sono. Mas há mais um ponto, muitas vezes esquecido, que merece a nossa atenção. É a forma como vemos o movimento e a energia no nosso dia a dia. E como isso se relaciona diretamente com a nossa capacidade de ter uma noite de sono verdadeiramente reparadora. Chegamos ao fim desta nossa jornada para desvendar os mistérios por trás daqueles despertares indesejados às 3 da manhã. E o que descobrimos é que não se trata de uma única causa, mas sim de uma teia de fatores interligados, cada um a desempenhar o seu papel na qualidade do nosso sono. Falamos sobre as inevitáveis alterações hormonais, um terreno familiar para muitas de nós, e como os afrontamentos e suores noturnos podem ser minimizados com um ambiente fresco e algumas ajudas naturais. Abordamos a questão da bexiga, e como pequenas mudanças na ingestão de líquidos e o momento certo para ir à casa de banho podem fazer uma grande diferença. Mergulhamos no impacto do estresse e da ansiedade.
percebendo que a nossa mente pode ser a nossa maior sabotadora noturna, mas também a nossa maior aliada com rituais de descompressão e técnicas de relaxamento. E, claro, olhamos para o nosso santuário de sono, o quarto, e para a importância da higiene do sono, desde o ambiente até a consistência dos nossos horários. Por fim, salientamos a influência do que comemos e bebemos, e como escolhas conscientes podem ser a chave para uma digestão tranquila e um sono ininterrupto. Cada uma destas peças do puzzle é fundamental. E a boa notícia é que temos o poder de influenciar a maioria delas. Não se trata de revolucionar a sua vida de um dia para o outro, mas de fazer pequenas, consistentes e gentis mudanças. Lembre-se, estas não são transformações que precisam de acontecer de um dia para o outro. Cada pequeno passo, cada nova escolha consciente, é um investimento na sua saúde e bem-estar. Não se pressione demasiado. O caminho para um sono melhor é uma maratona, não um sprint. Seja paciente consigo mesma. Celebre cada pequena vitória e não desista. A surpresa que prometi no início deste vídeo não é uma solução mágica, nem um produto revolucionário. A verdadeira surpresa é o poder que você tem nas suas mãos. É a capacidade de entender o seu próprio corpo, de escutar os seus sinais e de implementar estas estratégias simples para retomar o controle das suas noites. A maioria das mulheres pensa que acordar às 3 da manhã é apenas uma parte normal e inevitável de envelhecer. Mas o que descobrimos hoje é que há razões concretas e, mais importante, soluções práticas. A surpresa é que o segredo para um sono reparador está muitas vezes nas coisas mais simples, nas suas escolhas diárias e na sua capacidade de cuidar de si mesma de forma holística. É a liberdade de não aceitar o sono interrompido como seu destino e a alegria de saber que pode fazer algo a respeito. É a redescoberta de que um sono profundo e contínuo está ao seu alcance e que merece desfrutá-lo plenamente. Quero muito saber a vossa opinião. Qual destas dicas ressoou mais convosco? Há alguma que já pratica e que faz diferença? Ou talvez alguma que a surpreendeu e que vai experimentar? Partilhem as vossas experiências e os vossos pensamentos nos comentários abaixo. A vossa partilha pode ser uma inspiração valiosa para outras mulheres que também estão a lutar com o sono, juntas. Somos mais fortes e podemos apoiar-nos umas às outras nesta jornada para noites mais tranquilas e dias mais energéticos. Se este vídeo lhe trouxe alguma clareza ou uma nova perspectiva, por favor, deixe um gosto para nos ajudar a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E, claro, não se esqueça de se subscrever ao canal e de ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos cheios de dicas e informações úteis para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua saúde e o seu bem-estar são a nossa prioridade. Lembre-se, o sono não é um luxo, é uma necessidade. É a base para uma vida plena, feliz e cheia de vitalidade. Não se contente com menos do que merece. Invista no seu sono. Invista em si. Durmam bem. Descansem profundamente e vivam a vossa melhor vida em qualquer idade. Até ao próximo vídeo.